E se um livro escrito há milhares de anos tivesse previsto acontecimentos que ainda ecoam nos dias de hoje? A Bíblia contém profecias enigmáticas, descrições detalhadas e mensagens que atravessaram séculos. Coincidência histórica ou revelações divinas? Neste vídeo, vamos explorar as 4 profecias mais misteriosas da Bíblia e refletir sobre o que elas realmente querem dizer. A primeira é aquela que Jesus profetiza a destruição de Jerusalém, que ocorreu em 70 depois de Cristo. Está em Lucas 19, 41 a 44. Pouco antes de sua morte, Jesus observou Jerusalém e fez uma profecia impactante. A cidade seria cercada, destruída e seus habitantes sofreriam duramente. Ele afirmou que não ficaria pedra sobre pedra. Na época, Jerusalém era um centro religioso e político forte, e muitos consideraram essas palavras exageradas ou impossíveis. No entanto, cerca de 40 anos depois, em 70 depois de Cristo, o Império Romano cercou a cidade, destruiu o templo e matou milhares de pessoas. Os relatos históricos descrevem uma devastação profunda, exatamente como o texto bíblico havia anunciado. Para os fiéis, isso representa uma profecia claramente cumprida. Para estudiosos, pode ser visto como uma advertência política baseada em tensões da época. Ainda assim, o nível de detalhe e o impacto do acontecimento continuam intrigando historiadores e teólogos até hoje. Já a segunda profecia é a do servo sofredor, no livro de Isaías 53. Foi escrita cerca de 700 anos antes de Jesus. Isaías descreve alguém ferido, rejeitado e morto pelos pecados de outros. Muitos acreditam que esse texto descreve Jesus com uma precisão assustadora. Isaías 53 é considerado um dos textos mais misteriosos da Bíblia. O texto fala de alguém silencioso diante de seus acusadores, injustamente condenado e sepultado como um criminoso. Para os cristãos, a semelhança com a vida e morte de Jesus é impressionante. Já estudiosos judeus interpretam o texto como uma metáfora do povo de Israel sofrendo ao longo da história. O mistério está justamente nisso, um texto antigo que permite leituras tão diferentes, mas que parece descrever com precisão eventos que só ocorreriam séculos depois. Coincidência literária ou revelação profética? A terceira profecia são os sinais do fim dos tempos, no livro de Mateus 24. Nessa passagem da Bíblia, Jesus descreve uma série de sinais que antecederiam o fim dos tempos: guerras, fomes, terremotos, perseguições religiosas e o aumento do medo e da confusão. Ao longo da história, muitas gerações acreditaram estar vivendo esse período descrito na profecia. Crises globais, conflitos constantes e catástrofes naturais fazem com que esse texto pareça sempre atual. Alguns estudiosos afirmam que essas palavras refletem padrões cíclicos da humanidade, comuns em qualquer época. Alguns acreditam que estamos nos aproximando de um cumprimento final. O verdadeiro mistério não está apenas nos eventos descritos, mas na pergunta que permanece: esses sinais são avisos espirituais ou apenas reflexos inevitáveis da natureza humana? A quarta e última profecia fala sobre o retorno de Israel como nação. No capítulo 37 do livro de Ezequiel, o profeta descreve uma visão impressionante: um vale de ossos secos que ganham vida novamente. Deus explica que aqueles ossos representam o povo de Israel, que havia sido espalhado e perdido, mas que um dia seria reunido novamente como nação. Por quase 2000 anos, o povo judeu viveu disperso pelo mundo, sem um território próprio. Em 1948, após a Segunda Guerra Mundial, Israel foi oficialmente reconhecido como Estado. Para muitos, esse evento histórico representa o cumprimento direto dessa profecia. Para outros, trata-se de uma leitura simbólica aplicada a um contexto moderno. Ainda assim, poucos acontecimentos do século XX despertaram tanto debate teológico quanto o retorno de Israel.
mantendo viva a discussão sobre profecia, história e destino. Todas essas profecias bíblicas podem ser interpretadas de diferentes formas. Alguns estudiosos defendem leituras simbólicas ou contextuais, ligadas ao tempo em que os textos foram escritos. Outros acreditam que certos trechos foram registrados após os acontecimentos. Já os fiéis veem nessas profecias evidências da ação divina na história. Independentemente da crença pessoal, as profecias bíblicas continuam despertando fascínio, questionamentos e debates profundos. Elas conectam passado, presente e futuro, desafiando nossa compreensão da história e da espiritualidade. Talvez o maior mistério não seja se essas profecias se cumpriram, mas o impacto que elas ainda exercem sobre a humanidade.